Opa, boa noite aí, pessoal. Então, todo mundo me ouve, né? Estou vendo aqui que tá ativo aqui meu microfone. Então, vamos começar aqui. Deixa eu só posicionar aqui minha tela, para ver que vocês estão entrando aqui. Tá. Então, isso aqui é uma transparência de umas aulas aqui da nossa disciplina aqui, né? Então tem uma pequena revisão do que a gente falou na semana retrasada, que hoje a proposta é a gente falar como a gente divide os circuitos de uma instalação predial. Então, como é que a gente divide esses circuitos? Geralmente, a nossa tendência é dar um equilíbrio de cargas nos circuitos, ou seja, os circuitos estarem mais ou menos com a distribuição de cargas equivalente. Claro, você pode ter um circuito com uma carga a mais, outro circuito com a carga menos, mas de tal forma que quando você vai balancear essas cargas, né, que são colocadas para cada fase do circuito, isso tem um valor equivalente, tá certo? Muito bem, então, algumas recomendações importantes, ó. Não é recomendado que a gente coloque mais de 6 ou 7 condutores por eletroduto, né? Porque o eletroduto é a via por qual o cabo é tirado ou colocado, tá? Numa implementação, você pode colocar outros cabos ali naquele eletroduto. Então, se você já tem 6 fios ali, né? Aqui está falando 6 ou 7, o eletroduto tem que ser um eletroduto com um diâmetro muito grande, tá? E claro que isso é limitado pela instalação onde ele vai ficar. Se for na parede, a parede com 10 centímetros, então se você colocar um eletroduto ali com 2,5 milímetros de diâmetro, já preenche uma boa parte do que é a divisão, a divisória dos cômodos, tá certo? Então, a gente tenta limitar isso aí, tá certo? Bom, aqui é uma planta genérica, tá? Tem alguns cômodos aqui já dividido, tá certo? E já lançado aqui os pontos de luz e tomada. Agora, aqui a questão é lançar os circuitos. A gente vê aqui que na caixa de distribuição, né, no quadro geral de distribuição, olha aqui que interessante, ó, o quadro geral ele fica atrás da porta, ó, né? É um lugar que realmente às vezes não é muito visado, tá certo? Fica bem discreto. Então aqui você tem uma distribuição, uma casa tamanho, uma casa pequena, e agora a gente tem que saber como lançar esses circuitos. Então, o que pode acontecer é que alguns eletrodutos compartilhem mais de um circuito. Circuito 1, circuito 2, circuito 3. Lembrando que cada circuito tem que sair do quadro geral para um dispositivo de proteção, um disjuntor, né, um disjuntor termomagnético, DTM, né, e acoplado junto com a proteção para surtos, né? E aí você tem que ter para cada circuito um dispositivo desse, tá certo? Então, lá no quadro, a gente tem que ter isso aí separado. Eu vou mostrar depois alguns slides que eu tenho aqui, que mostra como é que é um quadro de distribuição, como é que você separa os circuitos, o tal do barramento, né, o barramento de energia, que cada barramento tem uma fase, que é o que a proposta nossa era, claro, fazer isso no laboratório, a gente vê como é que monta e tal, né? Mas a gente vai ilustrar isso bem para a gente ficar entendido disso. E talvez também até lá para o meio do ano, né, que a gente vai continuar aí, que é nosso curso anual, a gente consiga, né, fazendo turmas pequenas para ir lá na universidade e ver como faz essas montagem do barramento, do quadro, tá certo? Não que vocês, na prática, vão fazer isso, né? Na prática, vocês têm que saber, pelo menos, inspecionar, saber reconhecer o quadro, né? E como é que é a montagem do quadro, tá certo? Muito bem. Então, aqui é uma montagem genérica, tá?
Então, a gente mostra aqui, ó, a gente começa mostrando a alimentação que vai do quadro geral até do alimentador, né? Até o quadro de distribuição, tá vendo? Né? Então, aqui é o que vem da energia, vem do fornecedor de energia, tá? Então, a gente começa por aqui e começa depois distribuindo. O que eu estava dizendo é que alguns eletrodutos vão compartilhar mais de um circuito. Eu posso lançar o circuito 1, 2, o 3 passando aqui, e eles vão viajar até o destino de cada um, tá certo? Em geral, a gente não coloca muitos circuitos passando por um eletroduto justamente pela limitação do número de fios, não circuitos, fios, que podem passar pelo eletroduto. Então, você imagina, se são circuitos monofásicos, né? Então, vai uma fase e um neutro para um ponto de tomada. Eu tenho alguns pontos de tomadas que são de uso específico, né? Não de uso geral, mas de uso específico, as tomadas mais potentes. Então, fica complicado eu passar todos esses fios para lá, porque cada circuito tem que ir pelo menos 2, né? E se for uma lâmpada com controle, aí você tem que ir um neutro, um retorno, né? Uma fase, aí já são 3 fios, mais os fios do outro circuito. Ou se é um three-way, né? Que tem que ter 2 fios de controle. Então, a gente tem que saber como lançar isso aí, sem que fique também aquele emaranhado de eletrodutos passando pelas paredes, pelo teto, pelo piso, tá? Então, aqui começa a distribuição, você cai no quadro de distribuição, começa pelos cômodos mais próximos, né? Vai distribuindo, tá certo? Aí você lança os interruptores com os retornos. Os primeiros, claro, têm seus paralelos, né? Os three-ways, porque são os que vão demandar mais necessidade de espaço para passar os fios, tá? Bom, aí aqui tem um exemplo aqui do circuito 3, né? Passando. Lembrando que hoje você tem que também passar, eu falei fase neutra, mas você também tem todas as tomadas tem que ser aterradas, então o terra também tem que ir, tá certo? Então são 3 fios que vai por circuito, basicamente, né? Obrigatoriamente, né? Bom, e aí a gente vai progredindo os lançamentos, tá? Esses circuitos, a gente identifica o circuito, tá? Esse aqui é o exemplo do circuito 3, né? Aqui já mostra toda a distribuição. Então, nota que tem eletrodutos aqui, ó, que compartilham 3 circuitos, ó, 5, 7, o 2. Nota o seguinte, o terra, diferente do neutro, que tem que ser exclusivo, o terra pode ser um fio geral, tá? Um fio geral, que sai, mas é um fio que sai por eletroduto, né? Então, um eletroduto passa um terra. O terra pode ser geral. O terra não é exclusivo de um circuito, tá? Mas os neutros são, as fases são, tá? Então, nota aqui que aqui são 3 circuitos compartilhados nesse eletroduto, né? Deixa eu ver um outro aqui. Esse aqui embaixo também passa, aqui são 2 circuitos compartilhados. Então, a gente tem que saber quantos circuitos compartilhados passam, até para fazer o cálculo da corrente e da seção transversal dos fios. Tá? A gente vai ver para frente nas tabelas aqui, tá? Então, vamos lá, o cálculo da corrente. Como é que a gente faz o cálculo da corrente? A gente tem a potência de cada circuito, né? Então, a tensão é a tensão monofásica, 127 volts, então a corrente basta você dividir pela a potência pela tensão, você vai ter a corrente por circuito, tá certo? Então, esse é basicamente o cálculo, tá? E aqui sim, ó, agora então nós vamos fazer aqui a distribuição dos circuitos. Então, o circuito número 1, né, é a iluminação social, quer dizer, todas as lâmpadas da iluminação da sala, os dormitórios, banheiro, hall, tudo num circuito só, tá? Para quê? Para ter uma boa distribuição de carga, né? Senão ia fazer um circuito para cada lâmpada, não é justificável, tá? E aqui, ó, nos quadros, nota que a potência é maior, né, da iluminação, né? Aqui supondo, usando lâmpadas incandescentes, não usando mais lâmpada de 100 watts, 160 watts, não tem mais isso, né? 160 watts seriam
duas lâmpadas de 80 watts, né, distribuídas, tá? Então, nós não usamos mais isso aqui, mas mesmo assim, ainda a gente lança para essa quantidade de potência, tá? Aí tem iluminação de serviço, quer dizer, aqui já são dois circuitos independentes de iluminação, a iluminação da parte de serviço, área externa, área interna, copa, cozinha, tá? Aqui são pontos de tomada de uso geral, né, que está abreviado, pontos de tomada de uso geral. Então, na sala tem 4 pontos, no dormitório tem 4 pontos e no hall tem 1 ponto, tá? Isso aqui, ó, somando, então, dá 400, 800, mais 100, 900, tá vendo? Então, aqui você vai colocando as potências, tá? Aqui são mais de utilidade geral agora, exclusivas para o banheiro, porque uma de 600 para o banheiro, né? E no dormitório 2, separado aqui, né? Já é uma estratégia de você poder usar um quarto e liberar o outro, caso haja necessidade de você trocar arrumar alguma coisa num dos circuitos ali, tá? Não precisa ligar as tomadas de todo mundo. Mas aqui é porque uma coisa assim que foi feita também para criar esse balanço aqui, tá vendo? Ó, né? Eu criei esse balanço aqui, ó, 1.000, 900, então tá bem balanceado, tá? Aqui também se soma, dá quase 1.000 e pouco, tá vendo? Aqui, ó, iluminação 1.000, tomadas 900, tomada 2, 1.000, tá? Opa. Aqui na Copa, né? Na Copa também, porque vai usar equipamento de liquidificador, batedeira e tal, mais 2 tomadas também, tá? E depois a parte da bancada. Então, aqui está bem dividido, né? E aí você vê a corrente aqui, pegar esse valor e dividir pela tensão, ou seja, a potência instalada pela tensão, aí você encontra esses valores, tá? Aí as proteções, então os disjuntores, né? Todos têm disjuntor, e mais o dispositivo diferencial de surto, tá? O IDR, tá? O interruptor diferencial. Então, todos eles também têm, tá? Aqui é uma questão de falar o número de poles que ficam ligados ali, porque depois a gente vai ver como é que faz a ligação do IDR no disjuntor, tá? Mas hoje é obrigatório toda casa ter o IDR, tá? Todo circuito agora tem que ter uma parte com os dispositivos de surto para proteção, tá certo? É obrigado. Até tem casa, claro, né? A maioria das casas nem vê isso aqui, só projetos bem recentes mesmo, tá bom? Professor, como eu sei quantos circuitos vou elaborar? Não, então, isso aí, ó, é mais por total de potência do que por ambiente, tá certo? Mas você pode fazer? Você pode, aquilo que a gente já falou. Eu quero uma casa que todos os ambientes sejam separados, sejam estanques, tá? Você pode fazer, tá certo? Isso aí vai ao gosto do cliente, mas ela fica bem mais cara, muito cara, certo? Fica muito cara. Então, isso você tem que ver no projeto, né? Projeto, se você trabalha com projeto com concorrência, né? Se for sua casa, vai falar, eu quero fazer minha casa, cada cômodo, quando eu desligar um cômodo, eu quero desligar a sala, pum, desligo sala. Eu quero desligar a cozinha, desligo cozinha, certo? Cozinha, né? Que lá no Ceará a gente fala cozinha, mas é cozinha, né? Então, eu quero desligar a cozinha, pam, desliga a cozinha toda. Aí, um disjuntor que desliga tomada, lâmpada, não é muito prático, e também na norma diz que você tem que separar você tem que separar a parte de iluminação da parte de tomadas, justamente para evitar acidentes, entendeu? De fuga de corrente de um circuito para o outro, tá? Mas você na sua casa, se você fazer um projeto para você ou para alguém que queira, que está pedindo isso, é uma coisa. Agora, quando você vai fazer uma concorrência e vai, né? Vou fazer um prédio, minha construtora vai fazer um prédio. A construtora vai fazer um prédio, ele quer gastar o mínimo possível, tá certo? Então, o que a gente faz é distribuir, a regra é distribuir por potência, o mais certo é por potência, e levando em consideração a separação da parte de iluminação com a parte de tomadas de uso geral,
E aqui a gente não falou as tomadas ainda de uso específico, que são aquelas de 220 volts, né? Que são tomadas bivolt, né? Tá? Então a gente não... Bivolt não, é tomada bifásica, tá? Então a gente não falou isso, né? Que ainda tem esses circuitos aqui para colocar. E também tem que ser, obviamente, vai ser separado também, porque você não pode jogar na mesma... você joga uma fase e um neutro para o sistema monofásico e duas fases para o sistema bifásico. Vai ser o ar-condicionado, né? Chuveiro, no nosso caso aqui no Mato Grosso, que o nosso sistema é 127 volts, tá? Então, você mira nessa questão aqui, ó, na potência e no equilíbrio, ó, tá? Deixa eu voltar aqui. No equilíbrio, ó. Aqui, ó, isso aqui tá bonitinho, olha a distribuição aqui, dá 1080, 900, 1000, tá? Então, aqui tá bem feitinho. Aqui, obviamente, né? Então, você tem aqui a separação de circuito, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, a gente colocaria mais um circuito, para cada ar-condicionado é um circuito independente, tá? Porque cada ar já vai dar 1000 e poucos watts, né? 1000 e poucos volt-ampere. 1.200 BTUs, um ar-condicionado 1.200 BTUs, vai estar cada 10.000 BTU em torno de 1000 watts, né? Então, já viu, né? Já é mais para frente ali. O chuveiro são 4.000 watts, 5.000 watts, né? 5.000 watts, então aí você já extrapola, né? E aí você vai ter que ter... aí não tem o que fazer, esses circuitos aí vão ser independentes mesmo, tá? Vamos ver aqui, ó. Bom, agora, esse aqui é uma coisa interessante, que chama o fator de demanda. O que é um fator de demanda? A sua casa não vai ficar ligada, todos os objetos nela a 24 horas ao mesmo tempo, não vai ficar. Então, o que se sabe é que, à medida que aumenta a potência instalada, essa demanda, a demanda de uso de toda a potência que está instalada na sua casa cai, certo? Cai, né? Você tem uma fábrica lá que tem lá, sei lá, 10 kW de coisa instalada. Não, é a sua casa mesmo, não precisa ser uma fábrica, né? Então, você tem lá 5 ar-condicionado, você tem, sei lá, 6 geladeiras. Será que todas estão funcionando ao mesmo tempo? Depende, né? Depende. Às vezes você está com isso tudo instalado ali, as tomadas todas instaladas, mas não está usando tudo ao mesmo tempo. Um quarto está funcionando, tem pessoas lá, outro quarto não tem. Então, o que acontece? O que se observou, isso aí é uma análise estatística, de que à medida que você tem uma potência instalada muito grande, o uso dessa potência não é 100%. Ela vai caindo, tá? Então, quando você tem aqui a potência, lá no caso, né? Se a gente soma ali, deu em torno de 6.000 e... Cadê aqui? 6.600 watts, né? A casa pequena, né? Não está contando muita coisa, né? Vamos ver o chuveiro aqui. Banheiro, não tem nem chuveiro o banheiro, né? Já viu? Uma casa lá do Ceará, né? Lá no Ceará que o chuveiro é frio, tá? Ar-condicionado também não. Então deve ser o Ceará mesmo, porque lá o clima é sempre 28 graus, né? Deve ser lá Fortaleza. Eu morei em Fortaleza, deixa eu ver, de 2000, de 99 até 2003, né? Quando eu estava fazendo doutorado lá. Cara, eu passava frio, porque 26 graus, 28 graus todo dia, para nós, Cuiabana, é frio, né? Então... nunca precisei de ar-condicionado em Fortaleza, nunca precisei de ar-condicionado. Agora, o chuveiro, eu como assim, já praticamente cuiabano, eu não vivo sem água quente, né? Aí é aquela história, eu já falei para vocês, né? Instalei o chuveiro lá. Mas então, esse aqui é uma casa num clima desse tipo, né? Você vê que não tem chuveiro, não tem ar-condicionado. Então, tem aqui 6.600 watts instalado. Você olha aqui nessa tabela de fator de demanda, tá vendo? Para uso de iluminação e tomada, tá? Só desses pontos aqui, do tomada e iluminação. Você soma, né? Então, multiplica por 0,40. Essa é a potência que realmente a instalação vai
vai consumir se você multiplicar aí por 30 dias, né? Você quer saber quantos quilowatt-hora ela vai consumir por mês? Você pega 30 dias e transforma isso em horas. E multiplica essas horas por esse valor aí, você tem a energia que ela vai consumir, assim, mais ou menos estimada, tá? Como eu falei, isso aqui é estatístico, tá? Aí. Agora, as tomadas de uso específico, você vai fazer outro cálculo, tá? Aqui lá não mostrou, mas aqui tá aqui, ó. Acrescenta aí um chuveiro, uma torneira, né? Um chuveiro, uma torneira elétrica, né? Uma geladeira, e uma máquina de lavar, né? Aqui aconteceu alguma coisa aqui. Uma máquina de lavar, pega isso tudo, deu, aí a parte, né, que é as tomadas de uso especial, deu 9.196 watts. Essa vai ter uma demanda só para ela, tá? Então, o fator de demanda para ela é 0, são quantos pontos? 4, tá? Circuitos, né? 4 circuitos, então 0,76. Essas são tabelas que são a norma técnica brasileira utiliza. Então, é uma tabela que vocês sempre vão ter que ter com vocês aí, tá? Bom, aí tem o roteiro, né? O roteiro aqui está bem facinho. A gente soma esses valores das potências, né, de iluminação e tomada, né, que são as potências ativas. As potências que são devido a equipamentos como é que fala? Que tem motor, né, que são as de potências reativas, e essas você faz isso corrigido, né? Faz isso corrigido, soma, olha lá, somou, você tem então a potência instalada de uso na sua casa, tá? Aí você tem que multiplicar, você vai ter que dividir por 0,95, que esse é chamado do fator de potência, não é de demanda, tá? Fator de potência, porque esse aí é o reativo de uma casa. Você lembra lá que a potência em volt-ampere de um circuito, ela tem a parte resistiva e a parte reativa, né? Então, a parte resistiva e a parte reativa é como se fossem os catetos de um triângulo. A hipotenusa é a potência aparente da casa, né? A potência ativa e a potência ativa. Então, a potência aparente da casa é a hipotenusa desse triângulo aí, certo? Sendo que o cateto adjacente, você imagina que é a potência resistiva, né? Devido à potência ativa, devido à resistência, e a reativa devido aos indutores que tem numa casa, que é o cateto oposto, né? E a hipotenusa vai dar a potência aparente, que é o que é analisado mesmo. Aí, esse 0,95 é como você imagina um cosseno de 0,95, um cosseno de um ângulo próximo de 0,95, né? Por quê? Porque se não tem reativo, aquele triângulo lá torna uma reta só, né? A hipotenusa é do mesmo tamanho do cateto adjacente. Quando tem um pouquinho de reativo, ele sobe um pouquinho, né? Então, a tendência nas casas é que isso aqui seja em torno de... Nas casas, não, nos imóveis residenciais e comerciais, sejam em torno de 0,95, também estatisticamente falando, tá? Nas indústrias muda, né? Nas indústrias você tem que medir esse fator de potência, tá? Aqui, né? E pronto, agora a gente faz, né? Qual é a corrente de distribuição que está na casa ali. Então, é a potência dividido pela tensão em 220, tá? Porque a gente está usando o valor do potencial que usa nos circuitos bifásicos, que são os que mais demandam potência instalada, né? Que mais tem potência instalada, e isso dá a corrente, então, total do seu que o seu imóvel vai consumir, tá? É essa aí, ó. Então, agora nota isso aí, né? E a gente faz, a partir disso aí, as distribuições. Você vê que aqueles circuitos ali, eu vou voltar lá, ó, né? A corrente fica em torno disso, ó, né?
tem que somar, né? Quantos circuitos tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais 4, 10. São 10 circuitos, né? Que são esses 6 aqui, mais os 4 das tomadas especiais. Então, dá 10. Você soma cada uma dessas correntes aqui, que está mais ou menos a média de 5, né? Que tem 7. Então, se somar, dá mais ou menos 50 amperes de corrente. Está aqui. Tá? Só de cabeça a gente consegue ver. Muito bem. Aqui é o cálculo da demanda, tá? Também então, tem uma equação já básica também da soma das demandas de iluminação, de aparelhos de aquecimento, tá? E todos aqui ó, em quilowatt, né? E quando são os com motores, a gente põe volt ampere, por causa que aqui está um V minúsculo, aqui está errado, tá? Aqui o V tem que ser maiúsculo. Ok. Né? Isso aqui é a carga instalada em quilowatt, né? Em torno de 1 a 2, qual que é o fator? As mesmas tabelas, tá certo? O fator de demanda também são tabelas da norma técnica da SEMAT, tá? Ótimo. O dimensionamento dos condutores, como eu falei para vocês, depende do quantos circuitos estão agrupados em cada eletroduto. Então, a gente vê que o circuito, por exemplo, o circuito 1, né? O circuito 1, ele viaja com pelo menos 3 circuitos, tá? Aqui, ó, certo? O circuito 2, o circuito 3, todos eles compartilham outros circuitos, tá? O circuito 6, você só vai achar ele andando com 2. Você vai procurar o 6 aqui, ó. Né? O 6 já é meio egoístinho, não gosta de andar com muita gente, não. É ali onde está, né? Deixa eu procurar aqui o circuito 6. Deve ser lá do banheiro. Nossa, não achei o circuito 6. O circuito 6 era quem, hein? Agora não lembro. Bom, mas aí a gente vai procurando aqui, né? Deixa eu ver aqui mais. O circuito... Aí os circuitos das tomadas especiais, eles acabam andando sozinhos também, né? Aqui 2, 1, né? O circuito 11 deve ser do chuveiro, por isso que ele está sozinho aqui. Vamos ver? Olha lá, ó. Circuito 11. Olha só, o circuito 11 podia ter vindo por esse eletroduto aqui, ó. Mas aqui já tem o 1, o 3, o 4 e o terra, tá vendo? Ele não compartilhou nem esse eletroduto e nem esse aqui, ó. Porque esses eletrodutos já estão lotados. Então, foi necessário lançar um eletroduto só para o chuveiro. Olha só. Tá? Percebe isso aqui. Né? A gente tenta economizar, mas às vezes não dá, não. Tá? Não tem condições. Quando uma casa é muito grande, recomendo você ter um segundo quadro de distribuição. Justamente por causa disso. Porque um quadro só, você não... Por exemplo, se aqui tivesse uma área para né, o fundo aqui, você teria que colocar um segundo quadro de distribuição, onde essa distribuição geral aqui, ó, também teria que ir para o segundo quadro, tá? Essa linha pararia aqui e continuaria para o segundo quadro, essa linha principal da alimentação da rua, tá certo? Teria que ter um segundo quadro aqui se você tem uma casa com extensão maior. Não tem como os circuitos dos outros cômodos, né, vir por... Né? Ele teria que distribuir no segundo quadro, certo? Bom, aqui, estamos indo para frente, tá. Aí, então, a gente faz o cálculo de acordo com essa tabela aqui, ó. Então, quais são as dimensões, tá? Então, se tem um circuito por eletroduto, tá? O disjuntor que a gente vai usar por um circuito por eletroduto é o de 15 amperes. Tiver 2 circuitos por eletroduto, 10 amperes, e aí vai, tá? Então, para a seção dos condutores, nesses aí é de 1,5, esse cálculo aqui é de acordo com a corrente que passa no fio, tá? Então, para cada corrente, você vai ter uma seção dos condutores. Acho que eu não passei essa tabela, eu vou passar para você a tabela da corrente em relação à seção dos condutores. Ou eu falei na aula passada, mas não estou lembrado, vou dar uma olhada, tá? Então, olha só. O disjuntor é de acordo com a seção, que obviamente está relacionada com a corrente. Então, você vê aqui, ó, o valor do disjuntor.
E aí, se você aumenta o número de circuito, cai o número de disjuntor. Isso é uma forma de segurança. Por quê? Porque o aquecimento dentro desse eletroduto é maior. Então, você, ao aquecer, você muda a resistividade. Né? Você aquece ali e a resistividade cai. Isso piora a condução. Piorando a condução, aquela corrente ali pode aumentar a perda por efeito Joule, aumenta a temperatura e isso fica uma coisa que né, é retroativa, né? Retroalimentada. Fica uma coisa retroalimentada. Então, por segurança, né, sabendo dessa situação, você diminui o máximo do disjuntor para que ele atue antes de ele chegar naquela corrente que seria a nominal dele, né? Então, se ele chegar, esses disjuntores aqui simplesmente está dizendo que quando chegar em 15 amperes, cada circuito, o disjuntor vai atuar, tá? Se você tem três circuitos por eletroduto, aqui era 15, foi para 10, né? E outros são mais dramáticos ainda, ó. Vamos pegar aqui, ó. Aqui esse de 6 milímetros, que seria o circuito para chuveiro, por exemplo, tá? 6, né? Então, aqui, ó, se tem um circuito, eu posso pôr um disjuntor de 40, mas se eu colocar 2 circuitos de seção transversal de 6 milímetros, tem que baixar para 30. 3 circuitos, 25. Tá? Então, essa é a situação. Aqui está colorido, mostrando o exemplo do circuito 3 e o exemplo do circuito 12. O circuito 12 é uma tomada especial também. Tá? Bom, então aqui está falando, a etapa 2 agora é determinar a seção adequada e o disjuntor apropriado para cada um dos circuitos, tá? Então, a gente tem que saber a corrente por circuito e o número de circuito agrupado. Então, um exemplo aqui, ó, exemplo do 3. Corrente, circuito 3, corrente de 7,1 ampere, né, amperes, 3 circuitos agrupados. Então, a gente vê que tem que ser... Eu não achei essa tabela da coluna, deixa eu ver se estava aqui. Acho que não. Vou dar uma olhada depois, tá? Eu passo para vocês. Então, para cada seção transversal, você vai ter uma corrente que... Para cada corrente, você vai ter uma seção transversal, né? A corrente que você vai calcular lá, e veio o cálculo da onde? Da divisão da potência lá de cada tomada, somada ali em todo o circuito, né? Dividido pela tensão dessas tomadas, de 110 lá, no caso, 127, tá? Aí você tem a corrente, aí, de acordo com a corrente, até um certo valor, você pode aplicar os fios que são os mais finos que nós temos, que é 1,5 milímetros, tá certo? Muito bem. Deixa eu ver quem é que tinha feito a pergunta. Era o Xavier. Foi o Xavier que fez, né? Foi Thaís. Thaís, eu respondi a sua pergunta certinho? Eu não sei, você não me respondeu. Respondeu, né? Tá bom. Ok. Bom, vamos lá, né? Outra coisa, pessoal, eu vou passar um exercício valendo, não é que vale nota, mas ele a prova, em vez de valer 10, vai valer 8, e vai valer nota, né? Vai valer um complemento da nota. Então, essa listinha vai valer 2 pontos, tá? Vai valer 2 pontos da prova. Então, eu vou dar uma listinha, e a lista vai consistir em quê? Vocês fazerem fazer uma planta baixa da distribuição dos circuitos numa instalação predial, tá? Então, eu vou fazer isso. E o outro vai ser desenhar os circuitos three-way e four-way, tá certo? Então, vai ter umas 2 questõezinhas dessa aí. Eu vou elaborar e vou passar para vocês até o fim de semana, eu vou elaborar elas e já passo, tá? E aí vocês fazem e a gente já vai corrigindo e já vale 2 pontos. São 2 pontos na prova, fica tranquilo, né? Eu acredito que todo mundo vai fazer certinho. Então, a gente vai corrigindo, tá? É uma proposta. Se vocês toparem, a gente bota ela para frente, tá? Muito bem. Tá aqui a tabela. Esta aqui, ó. Esta é a tabela, tá? Não, aqui... essa aqui não é a tabela, não. Essa aqui já está mostrando a distribuição do disjuntor, certo? Pronto. Aí a gente classifica aqui cada um dos circuitos, ó. Então, o 1 e o 2 é iluminação, o 3 a 6 é força, né?
É tudo tomada aqui, tipo tomada. É também coisa simples, tá? Aqui você pode seguir essa norma a 5410, depois eu vou passar para vocês, darem uma olhada na norma, né? Aqui a distribuição das seções transversais de cada circuito. Aí aqui é o seguinte, tem a mínima e tem a adequada, tá? A mínima significa que você tem que usar, você não pode ser menos, né? Aliás, não pode ser superior que essa aqui, tá? Então, você pode usar a 1,5, que é o valor que está correto para ela, e aí você não pode ser um valor maior do que esse de 2,5, porque o problema dos fios é que você limita o espaço de como pode passar os circuitos, tá certo? Muito bem. Mas aqui, ó, então você pode usar todos esses aqui de 1,5. Esses aqui já são circuitos que têm maior potência. Nota que até em torno de... Aqui eu não consigo voltar sem ter que... Antigamente eu preparei, não deu tempo de eu preparar uma caixinha aqui para a gente poder voltar sem ter que mexer no slide aqui, tá? Nas tabelas. Mas à medida que você tem uma potência maior, existe você tem que ter uma liberdade para que não aconteça as perdas por efeito Joule devido ao aquecimento nos fios. Quanto maior o diâmetro, menor essas perdas, tá? Aí, então, finalmente tem o lançamento da seção dos condutores. Nota aqui que, né, os de circuitos especiais são mais generosos mesmo, a dimensão deles, por causa da corrente, que é muito alta, né, alta potência. E a de distribuição é o principal, é o fio principal que chega para alimentar a sua residência. Claro que eles vão ser os maiores, por causa da corrente. A corrente lá é de 55 amperes. Aí você vai lá na tabela e vê que de 55 amperes você tem que usar a seção dos condutores de 16 milímetros. Tem que passar essa tabela, que eu acho que eu não passei. Tá? Eu vou passar a tabela para vocês depois. Aí, de posse dos dados, né, consulta a norma, né, da companhia elétrica para obter a corrente nominal do disjuntor a ser empregado. Certo? Aí está aí, ó. A potência total é de 18,7 kW. O sistema de distribuição agora, isso aqui, é de acordo com o transformador que vai ser ligado, o transformador que vai ser ligado na rua ali para distribuir. Em geral, é um transformador que a gente fala ligação do tipo estrela, tá? Porque tem um aterramento no secundário dele. Isso aí também a gente vai colocar para vocês depois, mostrar isso aí, tá? Que é a parte da distribuição, né? Aí tá aí as tabelas de distribuição, também a gente vai falar elas depois também para vocês, tá? Eu só estou adiantando um pouquinho, né? E aqui é a tabela que a SEMAT usa para fazer as distribuições aqui é a tabela de carga e dos disjuntores instalados na unidade consumidora, tá? Então, a unidade bifásica aqui, ó, uma unidade monofásica, né? O disjuntor esses disjuntores são disjuntores que ficam lá no seu ponto de distribuição, lá na rua, tá? Como é que é isso? Eu, por exemplo, eu instalei aqui em casa um disjuntor de 100 amperes, tá? 100 amperes. Por quê? Porque a minha casa é assim, na frente ela é uma casa bem de Coab, né, e tal, mas no fundo eu fiz umas implementações, então a impressão que dá é que a casa é pequena, mas aí o fundo aqui tem bastante implementação. Então, eu coloquei um disjuntor de 100 amperes. Quando o pessoal da SEMAT chegou e olhou, falou assim, mas não, essa casa não tem como ter disjuntor de 100 amperes, né? A instalação aqui é padrão para 70 amperes, é aqui, ó, porque ela é bifásica, vou voltar aqui, ó, ela é bifásica bipolar, então eu tenho que usar o quê? 70 amperes, tá? Não posso usar um de 100, igual estava lá. Tá? Então, aqui mostra, de acordo com a unidade consumidora, eu sou do tipo B2. Só que agora, eu teria que cair para pôr uma de 100 amperes aqui, deixa eu ver, achar aqui, quer ver? É aqui, ó, 100 amperes, eu teria que cair numa trifase, com T4, ó, tá? Eu teria que pôr lá, aqui, minha casa teria que ser
tripolar, não bifásica, como está hoje, né? Mas aqui minha casa está no limite, né? Você sabe essa história de casa ferreiro, o espeto é de pau, né? Mas se eu boto trifásico T4 também, tem que pagar a categoria de consumidor muda, né? Você tem que pagar mais energia, né? Sempre tem aquele esquema, né? Esquema não, né? Aquela história, né? Esquema, né? Que ninguém aqui está fraudando nada, até porque o disjuntor lá na frente eu troquei, tá de 100 agora passei para 70, né? Eu coloquei 100 para ter uma margem de ampliação aqui, mas quando eu ampliar, eu vou ter que colocar mais uma fase em casa e distribuir aqui para cair nessa categoria aqui, ó, tá certo? Cair nessa categoria. Entenderam? Então de acordo com a unidade consumidora, eles lá na frente você tem que colocar um desses tipos de disjuntores aqui, tá certo? Aí a gente vê pela potência também, ó. Então, quando uma pessoa quer mais ou menos saber, no medidor não está correto, aí eles fazem a média da rua, está errado, porque pelo disjuntor você sabe quanto que é o consumidor, se é um grande consumidor ou um pequeno consumidor, não tem que fazer a média da rua, esse negócio é socializar demais o prejuízo. Você olha lá e fala, não, o cara tem um disjuntor de 100 amperes, 100 amperes ele é trifásico, aí você olha ali, ó, quanto é que ele deve estar consumindo? Está consumindo 38 kW, mais ou menos. Então, 38 kW. Ele tem a potência lá de 38 kW. Você tem uma potência, disponibilidade de 38 kW, você multiplica pelo horário, né? 30 dias vezes as horas, multiplica pelo fator de demanda, acabou, né? Você sabe, estima quanto que é o consumo dele, tá certo? Então, não tem esse negócio da média de rua, não. Isso é absurdo. Mas eles fazem, né? Aqui mostrando quando você tem motor específico, né? Uma bomba, um motor para solda. Então, aqui você tem que ter disjuntores só para eles, tem que estar separado, tá? Meu cunhado, que é mecânico, não sei se vocês já viram isso acontecer, você tem que ter um disjuntor lá na entrada só para essas cargas específicas, tá? Mas tá aqui, bitola o diâmetro do fio, ó, já é dado aqui, ó. Então, se você vê aquela casinha nossa pequenininha, né? O eletroduto é 20, o eletroduto, só onde vai passar o fio, tá? O diâmetro interno tem que ter 20 milímetros, tá? E a alimentação, ó, tem que ser um fio de 6 amperes. 6 significa a fase e o neutro, tá? A fase e o neutro, tá vendo? 6, 10, tá? Então, tá aqui, ó. E aí você vai categorizando cada uma desses consumidores, tá? Aí tá aqui o DR, né? O dispositivo para defender, evitar o surto, né? Que é o diferencial residual, né? Que ele percebe quando há uma pequena descarga para o neutro. Então, antes de toda aquela, você assumir toda aquela corrente, né? Antes de dar um ciclo de 60 Hz, então 60 vezes por segundo, antes de um ciclo, 1/60 de segundo, ele atua para proteger a pessoa que pode estar levando choque ou o equipamento está sofrendo curto-circuito, tá certo? Protege televisão, descarga atmosférica. Então, hoje em dia, todos têm que ter esse dispositivo aí, tá? E aqui o dimensionamento dos DRs, tá certo? Então, agora ele tem o quadro total aqui, ó, preenchidinho, tá? O quadro todinho preenchido. A seção dos condutores, o número de circuitos agrupados, tá? É isso aí. Certo, pessoal? Eu vou... Essa parte aqui a gente vai revisar, que eu só adiantei, tá? O que a gente tá... Hoje foi só falar como é que a gente distribui os circuitos, tá certo? Mas aí a gente vai falar outros detalhes também, que eu vou colocar com outras tabelas que faltou complementar aqui, tá bom? Tá gravada a aula, tá? Para quem quiser acessar, e aí no fim de semana eu vou fazer aquele exercício lá. Deixa eu ver, alguém perguntou alguma coisa aqui. Se a tabela estabelece diâmetro de 16 milímetros para o fio de distribuição, devo escolher um fio com esse diâmetro
ou um pouco maior, considerando que o cliente pode adquirir mais eletrodoméstico com o tempo. Então, foi o caso aqui em casa. O que aconteceu? Quando eu fiz a expansão aqui em casa, eu tive que trocar o fio. Tá? Eu tive que trocar. Não é que eu coloquei um maior para que uma hora vai ter maior demanda. Não. Eu coloquei o fio, né? O problema é o eletroduto, mas o eletroduto ele tem você consegue até um certo limite trocar de 10 milímetros para 16 milímetros, ele vai suportar. Na verdade, se você é trifásico, vão passar 4 cabos, né? Passa 4 cabos. Trifásico vai passar 3 fases e o neutro, tá certo? O terra você pode, o terra o terra também. O terra você vem lá do quadro, né? Vem lá do poste e você também puxa também o terra, tá? Mas você pode fazer um aterramento à parte fora também. Não precisa ser o aterramento que está vindo lá Antigamente o pessoal não aterrava, então tem muita casa que não tem aterramento. Então, o que se faz? Você pode fazer uma malha de aterramento externa, né? Muita gente fazia isso para computador, para proteger. Mas hoje não, hoje você tem que ligar lá o aterramento lá na rua, né? Na distribuição. Você tem que puxar esse aterramento, porque esse aterramento ele está conectado com o terra do transformador, lá do secundário transformador. Então, um terra que está, a princípio, mais amortecido, livre de ruído, né, com baixa resistividade do solo, tá certo? Eu tive que também fazer isso aqui em frente aqui também. Tive que aumentar o número de barras de aterramento, porque aumentei a corrente admissível da minha casa, né? Então, tem que melhorar o aterramento, né? Então, o que você faz? Você troca, você tem que trocar, tá certo? Não adianta você vou colocar um fio grande, porque no futuro eu vou fazer uma instalação e tal, né? Que é mais caro. Simplesmente por causa disso, porque é mais caro. Se você quiser fazer porque você tem condições, você faz, mas é mais caro, é bem mais caro. O fio é uma coisa que quanto maior o milímetro, né? Para cada milímetro que ele aumenta lá o diâmetro dele, é uma fortuna, tá certo? Então é só isso mesmo. Agora, se você quiser, se o cliente quiser fazer isso, pode fazer, tá? Deixa eu ver outra coisa. Considerando que o cliente pode criar mais, pronto, é isso aí. Você pode pôr um fio grosso um fio com... Não, isso aqui vai aguentar, ele pode aumentar aqui, não tem problema. Mas é mais caro, tá certo? Então é isso aí. Então o meu eu troquei porque já cheguei na casa, a casa foi feita para tal carga instalada, né? E você ampliou, eu tive que trocar. Mas se o cliente está fazendo uma casa que com vias de expansão, ele bota uma mais grosso, tá bom? Deixa eu ver. Professor, essa norma que o senhor vai passar para a gente? Sim, vou passar. Pode deixar que eu vou passar, tá? Essa norma ela qualquer construção tem que seguir aquela norma, tá? Igual na construção civil, tudo é normatizado, tá? Tudo é normatizado. E a parte elétrica, a parte hidráulica, a parte estrutural, tá? Então, tudo é normatizado. E eu vou passar essa norma para vocês. Eu tenho ela em algum lugar aqui, eu acho que está até no Drive. Se brincar, já deve estar... Se vocês acessarem o Drive, pode ser que ela esteja lá. Eu vou dar uma olhada, tá? Porque eu estou dando aula também para 2 turmas da engenharia elétrica lá. E às vezes eu confundo, porque hoje mesmo eu dou aula para 2 turmas ao mesmo tempo, vocês e o pessoal da elétrica de distribuição. Eles entram às 6 horas, aí eu falo com eles 15 minutos e entro com vocês às 6h30, tá? E às vezes eu confundo, eu jogo material para eles lá e esqueço de vocês. Eu vou lançar, tá? Pode me cobrar que a próxima aula já vai estar com vocês aí, tá bom? Deixa eu ver o que mais. Bom, pessoal, então é isso aí. Vamos fazer, então... Eu vou querer que a gente deixe isso aqui meio que documentado. Nós somos 15 hoje, né? Somos metade da turma. Eu quero saber se vocês topam a gente fazer a lista de exercícios valendo 2 pontos da próxima prova. Então, quem topar, levanta a mão aí só para eu gravar isso aí, tá?
Opa, já estão levantando a mão. Até eu vou levantar a mão, ó. Pronto. Vamos ver. Aí eu gravo. Tá bom? Mas é a maioria, né? Então aqui é a democracia, né? Então a democracia diz que a maioria manda, a maioria que está presente, né? Então tá bom. Então tá, pessoal, tá bom. Tá bom. Então, quem não quiser, né, depois briga com os... A minoria briga com a maioria aí, depois vê. Tá? Então, beleza, pessoal. Valeu, tá? A gente vai fazer isso então. E aí, na quarta, a gente já tira dúvida ali, porque como eu vou dar o exercício, muita gente vai ficar perguntando e a gente vai tirando dúvida um por um. Falou? Então, boa noite para vocês. Valeu, até a próxima, pessoal. Valeu, até mais.